Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. E hoje eu quero falar um tema muito forte. Se você recebesse uma visita na sua casa e você não tivesse esperando essa visita, e aí essa visita chegava na sua casa e ia encontrar a sua casa toda bagunçada, como que você se sentiria? Você ia ficar constrangido, não é verdade? Pois é. Muitas pessoas hoje estão vivendo assim. Elas estão vivendo por viver sem esperar a vinda do Senhor Jesus. E é por isso que hoje eu quero começar lendo um versículo muito forte para que você venha despertar e para que você venha estar atenta todos os dias da sua vida, vivendo como se o Senhor Jesus fosse voltar hoje. Então, eu gostaria que você abrisse aí em Lucas 12, capítulo 40, que está escrito: portanto, estáis vós também preparado, porque virá o Filho do Homem, a hora que não imagineis. Olha só, então isso aqui é muito forte, porque Jesus, ele está falando aqui que o Filho do Homem, ou seja, Jesus, ele vai voltar. E vai ser um momento que nós não vamos estar esperando. Por isso que eu comecei essa live falando, né? Quando você está arrumando sua casa, ou quando você está em casa e sua casa está bagunçada e você não está esperando uma visita e alguém chega, você começa a correr de um lado para o outro para ajeitar. Só que com Jesus não vai ser assim. Se você não viver todos os dias como se o Senhor Jesus fosse voltar hoje, e no momento que ele voltar, como é que ele vai te encontrar? Nós temos que hoje parar e refletir. Se Jesus voltasse hoje, como que ele vai me encontrar? A minha casa, ou seja, dentro de mim, o meu templo, que é o Espírito Santo, vai estar organizado? Quando o Senhor Jesus voltar, ele vai me levar junto? A minha vida corresponde a uma vida na qual, quando Jesus voltar, eu irei junto com ele? Porque hoje muitas pessoas estão vivendo preocupadas. Elas estão preocupadas em investir em carreiras, investir em famílias, investir na estética, que não está errado. Só que eu nunca posso tirar o foco dos meus olhos, que é Jesus. Porque ele vai voltar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos. E a situação é que muitas pessoas, porque Jesus está demorando, então elas ficam vivendo, empurrando a barriga e imaginando, Jesus não volta tão cedo. Então elas dormem, acordam, leem a palavra de qualquer jeito, fazem as coisas de qualquer jeito. E outro ponto assim que é muito forte aqui, a forma que nós vivemos hoje aqui vai depender de como isso vai ter peso na eternidade. Por quê? Porque Jesus hoje, ele é nosso Salvador, mas na eternidade ele vai ser o nosso advogado. Porque quando nós morremos, né, vai ter o julgamento final. E nós vamos estar lá, todos vão ser julgados, todos, não vai ter um que não vai ser julgado. E Jesus, ele vai ser o nosso advogado. Então, quando a gente estiver lá diante de Deus, nós vamos ter Jesus como nosso advogado e vamos ter o diabo também como nosso acusador. Então, a forma que nós vivemos hoje, Jesus vai poder nos defender na frente do diabo, vai poder nos defender na frente de Jesus, na frente de Deus. Então, nós estamos lá, vai estar todo mundo, e aí quando abrir o livro, né, e tiver lá a forma como a gente viveu, dependendo como você viveu, Jesus, ele vai poder te defender.
Mas se Jesus ele não te conheceu, se você viveu uma vida de qualquer jeito, e eu não falo aqui de só você ir na igreja por ir, ou de você ler a Bíblia por ler, é realmente o seu interior. Às vezes a gente se importa muito com o exterior. Ah, eu vou para a igreja, mas aí eu vou para a igreja porque todo mundo está indo. Ah, eu vou ler a Bíblia porque todo mundo está indo. Você não se entrega totalmente aquilo que você está fazendo porque você quer mais de Jesus, né? E até tem aquele versículo, eu não lembro onde está agora, mas fala que como vão bater a porta e vão dizer: Jesus, em teu nome eu salvei muitas almas. Jesus, em teu nome eu fiz isso. E Jesus vai dizer: aparta de mim que eu não te conheço. Então a gente tem que investir em todas as áreas da nossa vida, sim, mas a gente não pode tirar os nossos olhos do Senhor Jesus. Ele é o único que vai poder nos defender. Nem Deus vai poder nos defender, porque o nosso advogado é Jesus. Deus vai estar lá no trono e é Jesus que vai poder nos defender. Mas aí a gente tem que hoje parar e pensar: poxa, será que a forma como eu estou vivendo, a forma como eu leio a Bíblia, a forma como eu vou à igreja, a forma como eu cuido do meu corpo, a forma como eu cuido dos meus pensamentos, a forma como eu ando, trato as pessoas, será que eu realmente estou vivendo uma vida para glorificar o Senhor Jesus? Tem pessoas que vai passar na sua vida, ou vai ter pessoas que ela nunca vai ter chance de talvez ler a Bíblia, ela nunca vai ter chance de ir para a igreja, mas às vezes ela olhar o teu caráter, a tua forma de viver, ela vai poder olhar: poxa, aquela pessoa é diferente, naquela pessoa eu posso ver o caráter de Jesus. Então, hoje, pensa, como é que é você no trabalho? Como é que as pessoas te veem no trabalho? Será que as pessoas no trabalho te veem uma pessoa mentirosa? Uma pessoa arrogante? Ou uma pessoa que trata as pessoas mal? Ou uma pessoa preguiçosa? Como é você dentro de casa? Você é uma pessoa que mente, que trata todo mundo mal? As pessoas, quando tá perto de vocês, ela tem prazer de estar perto de você? Ou ela fala: ai meu Deus, lá vem ela, ai não aguento mais essa pessoa? Como que é você? Você representa o Senhor Jesus de uma forma que glorifica Ele, ou você é uma pessoa que envergonha o nome do Senhor Jesus? Porque tem pessoas que falam que vai para a igreja, tem pessoas que falam que é cristão, mas elas têm envergonhado o nome do Senhor Jesus. Então hoje a gente tem que se humilhar e pedir a Jesus, ao Espírito Santo, para eles nos mostrar. Nós temos que nos avaliar, olhar para dentro de nós e pensar: como eu tenho vivido? Como é meu jeito de pensar? Como eu trato as pessoas? Como eu tenho meu jeito de vestir, meu jeito de orar? Você vai orar e às vezes, gente, tem dias que a gente não tem vontade de orar, tem dias que a gente não tem vontade de ler a Bíblia, mas mesmo assim você tá ali, e é isso que Jesus quer. Ele quer esse esforço, ele quer que a gente faça, porque muitas vezes já vi pessoas que elas esfriaram na fé porque elas não tinham vontade de ler a Bíblia. Elas esfriaram na fé porque: eu não vou hoje na igreja, eu não vou hoje ler a Bíblia, e quando vai ver ela tá fraca na fé. E vai ter coisas na nossa vida que a gente realmente tem que fazer sem vontade. Porque eu tenho que fazer o que é certo, eu não tenho que fazer o que eu sinto vontade. A fé não é um sentimento, a fé é uma decisão. Eu vou ler a palavra, eu vou na igreja, eu vou viver a minha vida porque eu sei que é o certo. E vai ter dias que a sua fé vai estar lá no alto, mas também vai ter dias que a sua fé tá lá embaixo. Mas eu não posso viver de acordo com o que eu tô sentindo, eu tenho que viver o que é certo. Poxa, tem dia que eu vou ler a Bíblia e vou falar: ai meu Deus, hoje eu li, mas sabe, Deus não falou fortemente comigo, mas aquela palavra que eu li, um dia ou outro vai me ajudar. Mas aí às vezes eu leio a palavra: ai, nossa, hoje foi
Senhor falou comigo de uma forma tão forte, o Espírito Santo falou comigo tão forte. Então, às vezes, você quer todos os dias ler e ter a mesma experiência. Se eu não senti nada, se Deus não falou nada, se eu não senti uma emoção, então pronto, Deus não falou comigo. A palavra não é vivida por emoção ou sentimento, é uma razão, a certeza, é você mesmo confiar que aquilo vai se cumprir na sua vida. E quando Jesus fala aqui, que ele fala, estai-vos também preparado. Ele está dando uma ordem, ele não está dando uma sugestão. Era bom que vocês estejam preparados. Não, ele está dando uma ordem. Estai-vos também preparado. Preparar-se para a vinda de Jesus é você viver de uma forma intencional. É quando você vai ler a Bíblia e você fala, poxa, eu não tô com vontade de ler a Bíblia, e falar com sinceridade, Senhor, hoje quantas vezes eu já cheguei e falei, Senhor, hoje eu tô com uma preguiça, hoje eu tô com vontade de não ler a Bíblia, mas me ajuda, Espírito Santo, fala comigo, me dá força, renova minhas forças. Você tem que ser intencional, porque Deus, ele não quer que a gente faça as coisas por fazer, ele quer que a gente seja realmente sincero. E se eu não tô com naquele dia com vontade de ler, mas eu chego ali diante, então Deus, ele vê o nosso esforço. E aí ele completa e fala, porque virá o Filho do Homem. Ou seja, a volta de Cristo é certa, não é uma hipótese. Ele vai voltar e pronto. Mas a questão é aqui, não é quando ele vai voltar, é como ele vai nos encontrar quando ele voltar. Como vai estar o meu coração? Como vai estar a minha fé? Por isso que nos dias que eu estiver fraca, nos dias que você estiver fraco, nos dias que você não tiver força para orar, nos dias que você não tiver vontade de ler, dobra seu joelho e fala, Senhor, esses dias eu estou tão cansada, esses dias eu estou sem vontade de ler, mas tem misericórdia de mim, segura a minha mão, não me deixa enfraquecer, não me deixa não ter vontade de ler a Bíblia, não me deixa, sabe? Porque se a gente for olhar para o nosso corpo, para o nosso cansaço, para a nossa preguiça, a gente tem vontade de ficar o dia todo deitado, mas não, a gente tem que se levantar, a gente tem que falar para Jesus, a gente tem que falar para o Espírito Santo, me ajuda, segura na minha mão, não me deixa desistir. E aí ele fala, porque a hora que não imaginais, ou seja, o momento está inesperado, você não vai saber. Ele pode ser que ele volte hoje, amanhã, depois, não sei. Mas você precisa estar preparado. Eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou comer, eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou cuidar de tudo. Mas sempre eu tenho que acordar e pensar, se Jesus voltar hoje, como ele vai me encontrar? E quem vive com esse pensamento e com essa intencionalidade, com esse entendimento que Jesus pode voltar a qualquer momento, se acontece alguma coisa, ela briga com o marido, tá chateada com o filho, ela não consegue ficar muito tempo chateada. Ela vai querer logo fazer as pazes. Se ela por algum motivo mentiu, ai meu Deus, eu menti. Não, ela não consegue. A mente dela, a consciência dela não deixa. Ela vai logo tentar se consertar com o esposo. Ela vai tentar se consertar com a família. Ela vai tentar rapidamente consertar o erro dela. Só que muitas pessoas, elas são tão orgulhosas, então elas ficam ali empurrando com a barriga. Eu tô de mal com aquela pessoa. Jesus pode voltar daqui a 10 anos. Eu tenho um tempo para ver se aquela pessoa vem falar comigo. Eu tenho um tempo para contar a verdade. Eu tenho um tempo para fazer isso. Não. Eu lembro que uma vez aconteceu uma situação no meu trabalho que eu não lembro agora perfeitamente, mas a pessoa me perguntou e eu falei uma meia-verdade. Mas aquilo me incomodou tanto que eu saí do trabalho quando eu já estava indo no caminho para ir para casa. O Espírito Santo me incomodou de uma forma tão grande que eu não aguentei. Peguei o telefone e liguei para minha colega e ela falou, o que foi? Tá tudo bem? Eu falei, sabe aquilo que eu te falei? Eu não contei toda a verdade como eu tinha que contar. A verdade é isso, 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 isso.
Ela falou, Elizabeth, né? Que ela me chama de Elizabeth. Elizabeth, que sinceridade. Eu falei, pois é, eu não ia conseguir dormir hoje em paz se eu não tivesse contado toda a verdade. Ela me admira, e ela fala, eu nunca vi uma pessoa tão sincera como você. Porque ela falava, você não precisava falar a verdade, mas quando você tem o Espírito Santo dentro de você, você não consegue. Ele te incomoda de uma forma que você vai ter que consertar aquilo. E não é nem isso, é se o Espírito Santo está te incomodando para consertar aquilo, imagina naquele momento, eu possa morrer, eu posso ter um infarto, eu possa, sei lá, acontecer o que for comigo, eu morro, e para onde é que vai minha alma? Porque o que para Deus vale não é se você viveu, você pode ter vivido 10 anos fazendo tudo certo, mas nos seus últimos minutos de vida você bebe, você rouba, você faz tudo errado. Aqueles 10 anos que você fez tudo certo não vale de nada. Para Deus o que vale é o hoje, é o agora. Da mesma forma que eu posso fazer tudo certo e eu hoje cometo um erro, mas se eu corro e me conserto rapidamente, meu Deus, eu errei, eu pensei o que não devia, eu falei o que não devia, eu fiz o que não devia, me perdoa. E quando a gente pede perdão de toda a nossa alma, de nosso entendimento, Jesus, ele é o nosso advogado. Ele vai nos perdoar. Só que o diabo, ele é muito sujo, ele vai falar todas as vezes pra gente, não adianta mais você pedir perdão, não adianta mais você fazer isso, você errou. Que foi o que aconteceu com Eva e Adão no paraíso. Que eles erraram, mas Deus, ele deu uma oportunidade deles se arrependerem. E Deus perguntou. E mesmo assim, Deus perguntando, eles colocaram a culpa para o outro. Só que a gente tem que fazer diferente. Eu errei, corre para o braço do seu pai e fala, meu Deus, eu errei, me perdoa, Espírito Santo me ajuda. Senhor, me ajuda. E nós temos que viver todos os dias em arrependimento. Todos os dias nós temos que dormir e pensar, e falar, e confessar, Pai, hoje, se eu de alguma forma magoei alguém na rua, em casa, se eu falei algo que eu não pensei, se eu pequei até mesmo sem saber, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus erros, Senhor. Quando tem uma oração de Davi, que até hoje, gente, eu faço essa oração, que Davi fala aqui, ele fala, Senhor, quando o Senhor olhar para mim, não olha para os meus erros, minhas falhas, meus pecados, minhas fraquezas, porque são muitas. Quando o Senhor olhar para mim, olha pela tua misericórdia que é eterna. Porque nós vamos falhar. A questão aqui não é se eu vou errar ou se eu não vou errar. A questão é que eu tenho que viver em arrependimento. Mas também eu não tenho que viver sem vergonha na cara. Eu vou errar porque Jesus é o meu advogado, Deus vai me perdoar. Não. Nós temos que nos esforçar para não errar, para não pecar. Mas caso a gente cometa um erro, pense o que não devia, fale o que não devia, ali eu tenho que me arrepender rapidamente. Eu tenho que lembrar que nós temos que nos ver como filhas. E eu, sendo mãe, jamais minha filha chegando para mim e falar, mãe, eu fiz isso e isso, por favor, me perdoa. Eu, com o coração de mãe, vou perdoar minha filha. Posso repreender, falar, mas eu vou perdoar. E assim é Deus. Se você não se ver como uma filha de Deus, um filho de Deus, você vai deixar o quê? O diabo te acusar e você não achar que não tem mais perdão. Quantas pessoas hoje estão indo para o inferno porque elas erram, porque tem igrejas, porque tem pessoas que estão falando, se você errar, se você é um pecador, se você errar, você não tem mais o Espírito Santo, se você errar, você não é homem de Deus, se você errar, você não é mulher de Deus. Não! Nós vamos errar. Mas a questão é, se eu errar, o que eu faço com aquele erro? Eu corro para o braço do meu pai ou me escondo dele? Pai, me ajuda, eu errei, eu tô aqui, eu preciso de ti. E quando Jesus estiver lá no tribunal, que ele for nosso advogado, o diabo vai querer nos acusar de tudo aquilo que a gente fez de errado. Mas Jesus, ele vai ver como você viveu, como você se arrependeu, como estava a sua alma, como estava a sua intenção. E Jesus vai poder nos defender.
Então, o diabo ele vai tentar, mas se a gente teve uma vida com Deus, uma vida com o Senhor Jesus, todos os dias fixando nele, uma vida de arrependimento, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração, ele vai poder nos defender, ele vai poder nos ajudar. Então hoje, quando você sair daqui, aprenda, faz essa oração todos os dias, antes de dormir. Pai, eu não sei o que eu fiz hoje de errado, eu não sei. E às vezes a gente sabe o que a gente fez de errado, mas até por aquilo que a gente não fez de errado, peça, Senhor, se eu tô fazendo algo, que não tá te agradando, me ajuda, me mostra onde eu tô errando, me mostra onde eu tô sendo orgulhosa, porque nós temos os frutos do Espírito Santo, nós temos as obras da carne. E a gente tem que viver de acordo com os frutos do Espírito Santo. Mas o diabo sempre vai apresentar coisas no nosso dia a dia para que a gente venha cair em tentação, para que a gente venha andar na carne. Por isso que a gente tem que ter essa dependência do Espírito Santo para nos ajudar. Mas eu preciso falar, eu preciso confessar, eu preciso depender do meu Pai todos os dias para que o sangue do Senhor Jesus venha me limpar todos os dias. Então, vai dormir hoje, aprenda essa oração. Senhor, se eu magoei alguém hoje, me perdoa. Se eu te magoei, me perdoa. Se na rua, se de alguma forma, sem imaginar, eu machuquei alguém, me perdoa. Renova as minhas forças para o dia de amanhã. Me limpa com teu sangue. Me torna as minhas vestes puras, Senhor, para que o dia de amanhã eu venha fazer as coisas de uma forma melhor que eu fiz hoje. Se eu tô fraca na fé, se eu tô vendo que eu tô cansada, que eu tô vendo que eu não tô com vontade de ler a Bíblia, se eu não tô com vontade de dobrar meu joelho pro meu secreto e orar, vai sem vontade mesmo, dobra teu joelho e fala, Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não renovar minhas forças. Eu não saio daqui enquanto o Senhor não me dá essa energia de novo, essa força, mas eu não quero ficar com essa preguiça. Tira de mim essa preguiça, tira de mim essa moleza. E você tem que pedir, você tem que falar, só que às vezes a gente não fala. Então, se a gente não fala, como o Senhor Jesus vai nos ajudar? E esses dias, essa semana eu tava muito, muito cansada. E quantas vezes eu cheguei para o Senhor Jesus, para o Espírito Santo, falei, Espírito Santo, eu tô muito cansada esses dias, me ajuda. Ai, me dá força, que moleza nesse corpo. Não quero ficar assim, tá amarrado. E aí, então, e às vezes você tem que também voltar a fazer exercícios físicos, porque você também, não adianta só orar e esperar que a força venha, né? Porque às vezes também você tem que ver se não é um alimento, que você tá com falta de alguma vitamina, se você não tá fazendo exercícios físicos. E eu, assim, porque eu viajei, eu fiquei quase 2 semanas sem fazer exercícios físicos. Então, isso também contribui para o meu cansaço. Então, eu tenho que voltar à atividade, porque os exercícios também me ajudam a manter ativa. Mas mesmo assim, né? Quando eu ver que eu tô assim, eu tenho que orar, porque às vezes quando você ora, o Espírito Santo mostra, volta a fazer os exercícios, né? E quando você tá cansada, você entrega esse cansaço ao Senhor Jesus, ele te mostra, né? E ele te renova, ele te dá forças, né? E amanhã eu vou começar os meus exercícios físicos novamente. Por quê? Porque o exercício físico também faz parte de uma vida ativa, de uma vida que vai te deixar o templo do Espírito Santo ativo, né? Então é isso, gente. Eu acho que eu falei o que eu tinha que falar, mas eu espero que hoje você saia com esse entendimento daqui. Jesus pode voltar hoje. Mas a questão não é quando ele voltar. É como ele vai te encontrar. Como ele vai me encontrar se ele voltar hoje. E não esqueça da oração que eu falei, né? Todos os dias. Viva em arrependimento, né? Eu até anotei aqui uns pontos que a gente não pode esquecer, que é tipo... assim, princípios práticos de
uma preparação espiritual, né? Que é vida de oração constante, santidade e arrependimento contínuo, amor ativo ao próximo, fidelidade à palavra de Deus, eu ser fiel à palavra de Deus, não ao homem, comunhão com a igreja, ou seja, é muito importante que você participe de uma igreja, né? Não só ficar em casa buscando a Deus. Então, assim, são princípios que vai nos manter ativa na nossa fé. Entende? Então, às vezes, a pessoa só faz uma coisa, não faz a outra. Não, são princípios, é um conjunto que a gente precisa diariamente estar ali, buscando e se esforçando e se preparando para a volta do Senhor Jesus. Então, é isso, gente, ó. Curta esse vídeo, dá seu like, porque quando você faz isso, o YouTube, ele entende que isso é um conteúdo de valor e ele vai mandar para outras pessoas. E manda principalmente para aquela pessoa que você vê que ela é meio avoadinha, que ela não, você percebe que ela não tá esperando a volta do Senhor Jesus, está vivendo de uma forma por viver, né? Manda no grupo da família, manda para quem o Espírito Santo tocar, que você mande. E é isso, gente. Então, fica com Deus, que Deus te abençoe. E esteja atenta à voz do Espírito Santo e com os olhos fixos no Senhor Jesus. É isso. Até a próxima.